São Francisco, o melhor está aqui na São Francisco AM. São Francisco, A rádio que ouve você. pode comemorar, pode comemorar. Sou Mário Filho, José Mário Daniel Filho, sou natural de Fortaleza. 5 anos meu pai faleceu, onde a gente morava lá, e minha mãe veio embora comigo, mas meus irmãos para morar aqui na zona rural do município de Canindé. Eu entrei em 2003, se eu não me engano, a minha carteira foi assinada em fevereiro de 2003. E na época, quando eu entrei na Rádio São Francisco, inicialmente eu fui convidado para fazer um teste, certo? E eu lembro que ia começar a festa de São Francisco em 2003, e eu fui de 2002 para 2003, se eu não me engano. Se a carteira foi assinada no começo de 2003, eu entrei antes, não recordo exatamente a data, e a gente foi fazer um teste, né? Porque sempre havia esses testes, você era designado para entrevistar alguma autoridade. E era um momento de muita euforia interna, porque a gente já tinha um sonho disso, de trabalhar na rádio. E o rádio, ele ainda tinha mais força ainda nesse tempo. A gente lembra que todas as residências tinham uma força enorme nesse sentido. A gente entrou e eu fiquei até 2011, quando na época eu fiz o concurso para professor do município e saí da rádio. O rádio sempre esteve presente na nossa vida. Eu acho que em Canindé o rádio sempre foi muito forte. Quando cheguei de Fortaleza, eu acho que em 1989, eu recordo muito bem que pela manhã cedo a gente já acordava. Naquela época as rádios colocavam as cantorias, 5 horas da manhã, 5h30, e a Rádio São Francisco, se eu não me engano, ainda é a mesma música de abertura desde aquele tempo. Eu acho que isso marcou bastante. Eu tinha uns 5 anos e desde esse tempo, que eu lembro que na casa do meu avô tinha um rádio desse, um sempre de madeira, antigão. E pela manhã cedo, no período de inverno, né, que estava chovendo, como ele é Bobinas, no interior dele, era colocado no sol, né, porque quando esfriava ele não sintonizava as rádios. E tinha um rádio desse mesmo, né, um rádio de madeira. E cedo da manhã a gente já começava a ouvir a Rádio São Francisco, outras emissoras também, mas a Rádio São Francisco em especial. E eu recordo com certeza dessa programação pela manhã cedo, isso da minha infância. E a tardinha, que a hora da prece é um hino que até hoje ainda entoa nesses rincões do sertão central de Canindé. Noturno de Sintonia, Queiroz Sabino, né? Desde Queiroz Sabino já começando a adolescência, né? Com as músicas românticas, mas e o restante da programação. Isso antes da rádio ser adquirida pela paróquia, né? O rádio sempre foi muito forte na vida do povo de Canindé. A época que alguns não lembram, talvez, que estava começando o surgimento das redes sociais, e era um fenômeno até então. Se ouvia falar que daqui a alguns anos vai ter celular com câmera. Daqui a alguns anos você vai poder falar com alguém pela câmera do celular ao vivo. E aquilo a gente recebia com uma certa apreensão, né? Os celulares ainda eram grandes, né? E a gente fazia transmissões usando rádios HT, se eu não me engano, não sei se essa terminologia é correta ainda, os rádios. E com o tempo também nós começamos a fazer transmissões com o celular. Era uma coisa de ponta para a época e ainda continua sendo muito interessante, que a gente fazia transmissões ao vivo do evento na hora. Então, meio de comunicação nenhum conseguia fazer o que a gente fazia, que era ir lá no local, certo? E utilizando o aparelho celular ou o rádio HT, que era um rádio enorme, né? Que a bateria dele durava pouco, tinha um alcance menor, certo? E a gente ligava para a emissora e colocava no ar, e colocava aquele evento ao vivo, ou seja, era uma coisa do outro mundo, espetacular, que ainda não tinha a transmissão de imagens que nós temos hoje, né? Estava começando a surgir os celulares com câmeras, e isso só depois que veio começar a surgir. Hoje já é muito mais fácil uma transmissão ao vivo, mas todo mundo lembra que nesse período ainda era cartinhas, as pessoas ainda ligavam para a rádio para passar um aviso, pessoas em outros estados ligavam para a emissora, ou seja, era bem diferente
com as novas tecnologias que temos hoje, né? O improviso, ele sempre foi uma das coisas primordiais. Você precisa se programar para algumas coisas, se programar a médio e longo prazo, se organizar, mas o improviso principalmente, porque na rua você não tem como montar um roteiro do que vai acontecer. Lá as coisas estão acontecendo em tempo real e é agora. Você tem que saber o que vai fazer para fazer as coisas corretamente. Houve algumas reportagens, como no início eu comecei mais na parte religiosa, na FM Educativa Santa Clara, trazendo notícias mais religiosas para a programação da Santa Clara. Mas com o tempo eu fui fazendo também reportagens para São Francisco, ficando no final sendo o principal repórter da emissora, que era na área policial, política, uma área muito difícil, muito pesada, como se diz na linguagem, porque na época a gente viveu muitas transformações, né? Quedas de governantes, de prefeitos, foi muitas mudanças que aconteceram na época. Eu acho que foi uma época, a gente marcou época durante um tempo e as pessoas falavam muito assim, quando a Rádio de São Francisco foi adquirida pela paróquia, né, pela província, algumas pessoas falavam os meninos, os meninos, porque a gente era tudo novinho, tudo com gás, vibrando, né? Ou seja, para você ter uma ideia, se acontecesse uma reportagem de madrugada, de manhã cedo tinha entrevista. Plantão policial, com o tempo que tinha um repórter policial na época, ele saiu e eu assumi, né? Ou seja, tinha dias que o plantão era mais de 1 hora, era muita notícia, ou seja, porque tinha uma produção muito grande, além das reportagens, a gente tinha entrevistas no local. E uma coisa que você me perguntou sobre o que marcou, foram muitas coisas, eu não conseguiria enumerar, mas eu acredito que uma das que podem ser inesquecíveis, eu acho que foi um dos primeiros crimes, eu acho, de um rapaz que ficou muito famoso, procurado em todo o estado do Ceará, se eu não me engano, Edinaldo Evangelista da Cunha, né, vulgo Mel, na época. Eu acho que quando houve o assassinato do Bolinha, na comunidade rural de Canindé, nós fomos a primeira equipe a chegar no local. Se eu não me engano, até antes da polícia. Na época a gente tinha esse negócio de chegar logo, fazer reportagem em primeira mão, porque havia a concorrência. Então, as primeiras emissoras que chegassem no local seguravam o ouvinte pela audiência. Então, existia essa disputa saudável, podemos assim dizer, né? E eu acho que isso marcou também. Como era na área policial, chegamos a acompanhar tiroteios sobre um assalto a banco que houve na região da Serra, a cobertura, transmissão dos barulhos das balas. Fiz transmissão ao vivo, em cima de um pé de cajueiro, na Serra. Almoçamos manga verde na linha da Serra da região da Serra da Aratuba. Também foi uma caçada a uns assaltantes. Como era área policial, é o que eu me recordo mais, né? E naquela época, a transmissão, o sinal do celular na zona rural não era como hoje. Hoje tem uma facilidade, tem até internet, muitas comunidades. E eu lembro que eu fiz a transmissão e em cima do pé de cajueiro, certo? Segurando o celular assim, sem poder mexer, porque se mexesse, e o retorno aqui do radinho, né? Sem poder mexer aqui, porque se mexesse, saia do ar. Ou seja, são várias coisas que a gente passou e eu acho que a memória, e eu guardo de memória até hoje, né? São muitas histórias. Uma vez eu estava com um colega, são histórias mais reais, mais sérias e mais engraçadas. Eu estava com... Pode falar o nome das pessoas? Eu estava com o Judas na delegacia, fazendo a entrevista, né? Aí, de repente, era na moto da rádio. Eu chamava a moto de Highlander, a ML vermelha que a gente tinha. Em frente à delegacia. Aí eu lembro que bati na garupa da moto para esfriar, que estava quente. Aí ele foi descendo, passou o quebra-mola e foi-se embora. Eu bati para esfriar e ele pensou que a gente tinha subido na moto. Pouco tempo depois lá vinha o Judas em alta velocidade. Macho, eu pensei que eu tinha te derrubado. Eu pensei que tem muitas coisas, entendeu? Tem muitas histórias, entendeu? Que a gente aqui, se a gente fosse falar, eu teria que levar o dia. Porque eu fiquei em torno de 8 anos na emissora, né? Só saí quando fiz faculdade para letras e tive que trabalhar como professor na prefeitura. Canindé é uma cidade que tem pouco emprego, não é isso? Como eu trabalhava na Rádio São Francisco e eu tinha condição de pagar a faculdade, né? Ou seja, tinha estabilidade. Quem me via naquele tempo achava que eu não queria sair da emissora.
Aí eu comecei a me interessar em fazer uma faculdade também para ter um plano B, né? Isso, um plano B, o plano C até o Z. E de repente, ao fazer a faculdade de letras, foi surgindo oportunidades porque a prefeitura lançou o concurso. Na época a gente estava concluindo o curso, a gente passou, ou seja, tive que decidir, né? E acabei optando em ensinar, porque o radialista, o professor, a gente tem um sonho sempre estar trabalhando para tentar mudar, melhorar a vida de outras pessoas. E eu acho que o trabalho de professor ele parece muito com o trabalho de repórter, de radialista, que a gente está formando pessoas, querendo ou não, de alguma forma, trabalhando com vidas, com seres humanos, né? Parece, é um trabalho que parece em alguns aspectos. Eu costumo dizer que através da rádio eu aprendi a conviver em todos os ambientes possíveis, do ambiente do pior ambiente que você imaginar, até o gabinete, a residência do governador. Nós acompanhamos, fizemos coberturas jornalísticas, acompanhamos, e isso é muito bom para você, que você aprende a se comportar nos diferentes ambientes. Você pode estar lidando lá com pessoas que trabalham com criminalidade, digo, consertando, posso estar dentro de uma viatura da polícia com um preso do meu lado, como a gente trabalhava acompanhando lá o trabalho da polícia, ou entrevistando o governador lá no palácio dele. Ou seja, a gente aprende a se comportar nos vários ambientes, e isso a gente leva para sempre como um trabalho que foi feito e um aprendizado para a sua vida, né? Quando você passa, até hoje tem gente que pergunta se eu ainda trabalho na rádio. Na zona rural é mais forte. Para você ter uma ideia, eu morava no Alto Guaramiranga durante um tempo, quando eu morei com a minha avó. E quando eu ia para casa, a gente ia ouvindo a emissora nas casas. Você ia caminhando e ouvindo a rádio, porque uma casa sim, outra não, de duas em duas casas estavam ouvindo a emissora. Ou seja, isso tem um impacto muito grande para você. Imagine você jovem, ou seja, começando a sua vida laboral e entra num trabalho desse que tem um impacto tão grande na sua vida, onde você chega, é reconhecido, as pessoas... Ou seja, tem um lado ruim, tem um lado bom e um lado ruim. Ser conhecido tem um lado bom. Qual é o lado bom? Abre portas. O lado ruim é que também vai te prejudicar, porque da mesma forma que as coisas boas têm um grande impacto, coisas ruins também podem acontecer. Entendeu? Então tem essa fama, ela é muito traiçoeira. Entendeu? Ela te bota no pedestal hoje e amanhã te dá uma rasteira. Você não sabe, é muito ilusória. Você tem que trabalhar... A gente vê muitas pessoas que trabalham com mídia, com depressão, com problemas, porque não sabem lidar com os altos e baixos. Estão no auge e mais na frente tem uma queda, podemos assim dizer, e não conseguem lidar com aquela frustração e adoecem. Ou seja, a gente precisa saber estar no auge e também, quando não estiver mais na mídia, também estar bem consigo mesmo. E a gente precisa conviver bem consigo principalmente, que é a inteligência intrapessoal, você saber se relacionar consigo mesmo. Se você não sabe se relacionar consigo mesmo, dificilmente você vai conseguir se relacionar interpessoal com a outra pessoa, né? Então, a rádio ela está presente na minha vida, apesar de eu não estar, o nosso passado ele está intrínseco no nosso ser, ele não pode ser tirado da gente. E ela fez com que eu fosse o que eu sou hoje. Ou seja, através da Rádio São Francisco eu consegui realizar sonhos que eu não tinha, porque eu vim de uma família humilde, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo. Tem toda uma trajetória, e através das pastorais, que eu morava no distrito de Bonito quando jovem, e lá eu era catequista, eu fazia celebrações da comunidade, depois vim para Canindé, participei da pastoral missionária durante muitos anos, e a partir daí as pessoas foram me conhecendo, eu fui aprendendo a lidar com o microfone, certo? Que eu aconselho que os jovens e as crianças, elas precisam perder esse medo do público, certo? Às vezes as pessoas são excelentes profissionais, mas não sabem vender a sua ideia, não sabem conversar, não sabem se expressar. Ou seja, isso foi muito importante para mim e ainda continua sendo até hoje. Quando criança, a gente tem sonhos até absurdos, mas com o tempo, a gente começa a ver a realidade. Eu falo todos os jovens, e a gente vai perdendo alguns sonhos devido aos baldes de água fria que jogam sobre a gente. Só que o que eu digo para a juventude, para os jovens, para as crianças, principalmente para a juventude, é que elas precisam recuperar em si a fé, porque daqui a pouco tempo
essa história que eles serão o futuro não é verdade, eles já são presente, vão ser o futuro, mas já são presente. Aprender a acreditar em si mesmo. Eu sou professor e vejo muitos jovens que não têm a perspectiva, eles vivem um momento, eles não têm muitos sonhos, o próprio país não lhe dá condições de sonhar, de ter uma certeza do que vai acontecer. Então, reaprender a acreditar em si mesmo. Ou seja, se você acreditar em si mesmo, você vai ter grande chance de conseguir realizar os seus sonhos. Rádio São Francisco de Caminho.